o Hermógenes fez um trabalho fantástico, que a gente tem que pensar o seguinte, né? Uma das virtudes do yoga sempre dizia o seguinte, olha, moderação em tudo, né? Então, seria contraditório a pessoa, de repente, se tornar assim, um capitalista selvagem, começar a meter a faca nos seus alunos e querer ganhar muito dinheiro. E essa é uma virtude, realmente, o professor Hermógenes sempre se manteve lá com a academiazinha dele no Rio de Janeiro, publicou seus livros, então ele seguiu muito essa linha ética, né? Infelizmente, a gente tem alguns nomes internacionalmente conhecidos que mancharam o yoga, né? Então, a gente também tem que falar sobre isso. Por exemplo, o Bikram, né? Que ele é conhecido pelo Hot Yoga, a característica das séries dele são de aquecimento do ambiente para imitar o clima quente da Índia, tá? E aí você, então, sua muito, né? E ele aparece dando aula de sunga, né? Depois ele foi, infelizmente, acusado de assédio e tal, ele teve que fugir dos Estados Unidos, ele foi para a Tailândia, está agora no México, né? E, então, tem alguns exemplos que a gente também tem que olhar e pontuar, né? Então, por isso, eu sempre defendo, Daniel, que o instrutor de yoga não deve tocar no corpo dos seus alunos. Se ele for fazer algum ajuste, ele pode sentar do lado, deitar do lado, cochichar na orelha para não atrapalhar os demais, né? E tem algumas escolas de yoga que usam um sistema muito interessante. Eles têm um cartão de duas cores. Então, você tem lá um monte de gente numa sala fazendo a sua prática, e no teu tapetinho você coloca o cartão com o lado vermelho para cima. Ou seja, você está sinalizando para o instrutor que você não quer que ele te toque. Mas ele pode vir falar baixinho para você e corrigir tua postura de outra maneira. E aí, outros praticantes têm o cartão com o lado verde virado para cima, que sim, você pode me tocar, você pode modificar a posição da mão, do meu pé, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também, né? O Sim, assédio e o abuso sexual, né? Tá? sim. Isso é uma Uhum. coisa muito séria, né? Que a gente vê Uhum. em várias, né, em várias questões, né? Tanto, né, por exemplo, se a gente vai ver as técnicas de massagem, né? Então, de quiropraxia, osteopatia, né? A Sim, pessoa que está exatamente. ali, ela está abrindo um espaço, né, para ser tocado numa Total. condição de cuidado, né? Então, a pessoa que abusa desse respeito, né, dessa abertura, de cuidado, né, para passar do limite, né, e fazer um assédio sexual, né, é um problema ético muito sério, né? E isso a gente vê não só nas práticas integrativas, né, mas a gente vê aí diversos casos na mídia, né, de outros profissionais, né, de saúde, médicos, né, entre outros profissionais também, né, que é uma discussão, né, importante, né, da ética, né? E eu acho que um ponto fundamental que você trouxe do yoga é justamente isso, né? A retidão não é só da postura, né? A Exatamente. retidão não é só de você controlar a respiração. A retidão é da ética também, né? Que isso você está desenvolvendo, né? O controle das suas emoções, o controle, né? Das suas percepções, né? O controle dos pensamentos negativos. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Se você quiser comentar um pouco sobre isso, mas uma outra coisa também, para puxar um gancho que você puder falar depois, é que numa conversa que a gente teve antes da live, você estava falando desse processo aonde existiu uma transformação mais feminina do yoga atualmente, né? Então antes estava muito baseado nos gurus, homens, né? E agora tem cada vez mais mulheres nesse espaço, né? Então se você puder trazer essas duas, tanto essa questão da retidão, né, que o yoga traz, e essa questão né, de como as mulheres têm assumido esses espaços, né? E tem sido um movimento interessante, né? Ok, então, falando primeiro sobre a questão da retidão, que você está resumindo, né? São esses yamas e niyamas, né? Então, por exemplo, o não mentir ou não roubar, né? Então, a gente pode
aprofundar muito. Por exemplo, o que é não roubar? Se eu estou xerocando um livro, né, a gente sempre faz esses debates, se eu estou xerocando um livro que um autor publicou, ele não me autorizou a fazer um xerox, mas eu preciso fazer um reader para os meus alunos, porque eles não têm grana para comprar o livro, é roubo ou não é? Né? Roubar o tempo, a energia das outras pessoas, quando você sente que elas já estão cansadas, né? Por exemplo, né? Roubar a energia psíquica. Não é só um roubo material, não. Né? Então, é muito sutil esse roubo. Né? E o não mentir também, se a gente for pensar, a gente tem também o omitir. Né? Então, por exemplo, você deve abrir o jogo, uma notícia ruim para uma pessoa que esteja muito fragilizada, ou você deve omitir. Né? Então, são decisões delicadas que você tem que refletir a respeito. Né? Então, a pessoa que se propõe a instruir outras pessoas e trabalhar com yoga tem que primeiro deixar essas virtudes, esses princípios decantarem nela mesma, para ela se conhecer, para ela se testar e ver os seus limites. Né? É importante isso. Né? Enfim, então, essa é uma das questões. Então, por isso que eu acho tão fundamental a manter sempre a ética. Né? E sobre o protagonismo da mulher, Daniel, tem acontecido o seguinte. Primeiro, a gente vê um universo, se a gente for pensar lá nas leis de Manu, que são códigos antiquíssimos da Índia, tem um artigo lá que diz o seguinte, na ausência do marido, né, a mulher vai ficar sujeita ou ao filho ou ao irmão. Então, a mulher, na antiguidade, na época pré-moderna na Índia, ela jamais tinha liberdade, nunca. Né? Inclusive, existem os rituais em que, quando o marido falecia, muitas vezes ela se atirava na fogueira para ir junto. Né? Então, é muito louco isso, para a gente que olha para essa história, né? Mas a gente tem que entender que, para a época, fazia sentido lá. Né? Isso vem mudando, mesmo que a Índia tenha muitos problemas, eles têm problemas de castas, tem problema de feminicídio, tem problemas de saneamento básico gravíssimo, tá? Mas existem movimentos feministas, não só na Índia, mas em outros países, e as mulheres têm dito o seguinte, olha, eu quero me apropriar mais do meu corpo, eu quero me empoderar né, da minha força, da minha possibilidade, né? E elas estão associando o empoderamento do yoga com o feminismo. Então, digamos assim, o feminismo vai até um certo ponto, a gente está hoje na quarta onda do feminismo, o yoga seria um valor agregado, porque traria esse controle, né? E essas características que o feminino não ensina, né? O feminismo raiz não ensina. Né? Então, tem tido combinações muito interessantes. E os dados mostram isso. Se vocês olharem, por exemplo, o banco de dados da CAPES, de dissertações e teses, vocês vão ver que 75% aproximadamente sobre yoga são escritas por mulheres. Né? A gente não tem ainda aqui no Brasil uma sociologia do yoga, né? Mas eu fiz um levantamento numa das instituições que tem lá online o número de instrutores em diversas cidades do país, em algumas capitais, e, de novo, mais ou menos entre 79% e 80% são mulheres. Né? Então, está havendo uma transformação. Né? E eu acho que é importante as mulheres olharem para isso. Até que ponto o yoga pode me empoderar para eu me sentir, né, forte, para eu me sentir independente, para eu gostar de mim mesma, para eu não ser humilhada, para eu ter força para encarar, né, o assédio, enfim, né, o machismo e tal. Então, está sendo muito interessante esse processo. E também a comunidade LGBTQIA+, que é outro departamento, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos já têm surgido estúdios de yoga específicos para essas comunidades. Né? Aqui, eu estou começando a pesquisar isso para ver, né, se essas pessoas se misturam com as outras, né? Cisgênero, pessoas binárias, se elas estão todas juntas numa sala praticando juntas ou não. Né? O ideal seria que sim, porque aí a tolerância
poderia ser exercitado de uma forma mais ampla, né? Quando a gente respeita a alteridade, né? A diferença do outro, isso é muito importante, né? Então, hoje, realmente, as mulheres são maioria, tanto como instrutoras, como praticantes de yoga. Isso é um dado importante, tá? Sim.